E qual é a média de ganhos financeiros do encarregado pelo tratamento de dados pessoais ou DPO, Data Protection Officer, no Brasil? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal. E se esse conteúdo fizer sentido para você, antes de ir embora, deixa o seu like. Olha só que interessante, nós temos sim uma média salarial do encarregado pelo tratamento de dados pessoais ou o DPO, Data Protection Officer. Mas antes de eu falar dos ganhos desse profissional, eu preciso falar a diferença da nomenclatura encarregado pelo tratamento de dados pessoais e DPO, que é o Data Protection Officer. No Brasil, na Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 41 e também no artigo 5º, inciso 8º, quando fala sobre o encarregado, não existe a menção do oficial oficial de proteção de dados, que seria a tradução do DPO, do Data Protection Officer. Fala apenas encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Silvia, e da onde surgiu então a nomenclatura DPO ou Data Protection Officer? Surgiu do mundo inteiro. No mundo inteiro, o profissional que lida com os dados pessoais ao redor do mundo é denominado Data Protection Officer. E aqui no Brasil, quando o legislador foi fazer a legislação, ele não adotou esse padrão internacional e colocou como encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Confesso para você que acho a palavra encarregado muito pequena em comparação ao grau de responsabilidades que o DPO tem. Então vamos lá. O que aconteceu? O que aconteceu é que a nossa associação, ela entrou com um trabalho junto ao Ministério da Economia e ao Ministério do Trabalho para criar a nomenclatura. Hoje, ser o encarregado pelo tratamento de dados pessoais ou DPO é reconhecido, é uma profissão legalmente reconhecida. Se você quiser ter a sua carteira de trabalho assinada como esse profissional, né, como este profissional, você já tem. Lá na Classificação Brasileira de Ocupações, no CBO, você já tem o CBO do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. E lá você pode ter 3 nomenclaturas. Então, na sua carteira de trabalho pode estar escrito encarregado pelo tratamento de dados pessoais, pode estar escrito oficial de proteção de dados, que é justamente a tradução livre da palavra DPO, né, da sigla DPO, Data Protection Officer, e também pode ser DPO, Data Protection Officer. Acredita? Sim, pega lá no CBO, procura na internet o código para você ser registrado como este profissional na sua carteira de trabalho é 1421-35. Vou repetir para você anotar, 1421, dígito 35. Este é o que nós chamamos do CBO, ou o número de registro do DPO no Brasil. Então, depois do reconhecimento do Ministério do Trabalho dessa sigla DPO, que ela é reconhecida ao redor do mundo, hoje você pode ser chamado sim de DPO, porque o próprio Ministério do Trabalho já aceita essa nomenclatura. Legal, né? Muito bem. E no fim das contas, Silvia, a gente quer saber quanto é que ganha um DPO, quanto é que ganha o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Primeira coisa que você tem que saber é que, diferente da lei europeia, na lei brasileira, o DPO ou o encarregado pelo tratamento de dados pessoais não tem tantas proteções legais. Por exemplo, na Europa, eu não sei se você sabe, o DPO ele não pode ser demitido por cumprir as suas funções. Olha que legal! Inclusive tem um caso bem emblemático em Portugal, aonde uma das prefeituras mandou embora o DPO, porque o DPO fez uma notificação para a autoridade supervisora de alguma violação dentro da prefeitura e a prefeitura desligou aquele profissional. Ué, se lá na Europa uma das funções é fiscalizar a própria empresa, o próprio controlador, e também auxiliar a fiscalização da lei com a autoridade supervisora, ele estava fazendo nada mais, nada menos do que o dever legal dele. Mas a prefeitura lá de Portugal não quis saber e mandou ele embora.
a autoridade supervisora, com base na lei europeia, mandou a prefeitura readmiti-lo. Gente, de verdade, morro de inveja do DPO da Europa. Morro de verdade, eu não tô aqui fazendo ironia não, morro de inveja. Eles têm muitas proteções que aqui no Brasil nós não temos. Então aqui sim, se a gente fizer cumprir a lei, a gente pode ser mandado embora. É muito injusto. É o Brasil sendo Brasil e tá tudo bem. Mas nós temos que cumprir a lei brasileira. Nada, absolutamente nada sobre a lei europeia se aplica no Brasil. Uma outra coisa interessante é que lá na Europa, o DPO somente se reportará à alta gestão da empresa. Aqui no Brasil, essa regra também não vale. Então, o que o encarregado pelo tratamento de dados pessoais ou o DPO no Brasil tem de atribuições? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar o card aqui para vocês, mas uma coisa importante, a lei europeia não se aplica aqui, você tem que seguir apenas o que diz no artigo 5º e no artigo 41. Fora isso, não se aplica ao encarregado pelo tratamento de dados pessoais, tá bom? Mas voltando ao título do nosso vídeo, quanto é que ganha esse profissional, Silvia? Aqui você tem uma escolha. Você pode trabalhar como consultor de adequação, ou seja, você vai capitanear a adequação em um controlador, e nesse aspecto eu prefiro essa modalidade de trabalho, não ser CLT. Até porque eu sou empreendedora, para mim não faz sentido ser CLT faz muitos anos. Mas se para você faz, tá tudo bem, eu vou te falar o valor. Mas o que eu prefiro? Quando eu sou CLT, eu trabalho exclusivamente para um empregador, eu sou empregada dele. Agora, quando eu presto serviço, eu posso prestar serviço para várias empresas, então o meu ganho será maior. E como eu precifico o valor do meu trabalho? Aí não dá para um vídeo de 8 a 10 minutos explicar aqui para você, mas são muitas variáveis. Eu preciso de muitas informações da empresa para poder precificar. Não existe uma tabela e nem existe uma regra. Vai depender das respostas que aquele controlador me der, do tamanho do banco de dados dele, do tamanho da quantidade de compartilhamentos internos que existe, da compartilhamento, da dificuldade e dos processos internos. Faltou uma palavra aqui para mim, a complexidade dos processos internos, se há ou não transferência de dados, enfim, tem muitas variantes que vão impactar como é que eu precifico quando eu vou prestar serviço como consultora. Agora, como empregado CLT, no código 1421, dígito 35, de acordo com o site vagas.com.br, há uma diferença entre o mínimo de R$ 16.600 e o máximo de R$ 21.500 de remuneração desse profissional. Comenta aqui embaixo nos comentários se você acha um salário entre R$ 16.600 e R$ 21.500 um bom salário. Eu acho um bom salário, não sei você. Então me conta nos comentários que eu quero saber. Se você fizesse um curso com duração de 8 semanas e depois disso você conseguisse arrumar um emprego de R$ 16.600, você acharia que isso é uma grande oportunidade de mudança de carreira para você? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.